Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus familiares. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, sob inspiração divina. Amém? Neto, eu preciso de um pouco mais de retorno, só retorno. Amém? Você encontrou? Vamos fazer a leitura dos versículos 47 a 51. Diz o texto bíblico: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Meus amados irmãos, a palavra proferida por Jesus, já no início do capítulo, não foi uma palavra que agradou as lideranças religiosas. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que Deus não procura religiosos, mas Deus procura adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na realidade, aquela liderança religiosa não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo, apesar do conhecimento que tinham. Mas era por uma razão. Eles não aceitavam a Jesus Cristo como o Messias enviado por Deus. E as palavras de Jesus, elas geraram uma dificuldade ainda maior, uma raiva ainda maior. Porque aquelas pessoas, aquela liderança religiosa, não percebia que a palavra proferida por Jesus ultrapassava a visão terrena e alcançava a dimensão celestial. Nós temos um Deus que Ele vê o hoje, o amanhã, o depois de amanhã. Ele vê a nossa necessidade hoje. Ele age para nos abençoar, não somente hoje, mas amanhã, depois e eternamente. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que o propósito maior do nosso Deus é que estejamos vivendo em sua presença, não somente aqui na terra, mas eternamente com Ele no céu. Aqueles homens, eles viam apenas a letra, eles firmavam-se na letra, sem nenhum discernimento espiritual, mais uma vez, apesar do conhecimento que tinham. E aí dos versículos 32 e 44, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Então eles diziam, mas como é? Esse aí é filho de José, é filho de Maria. E como é que ele diz que ele veio do céu, e que o seu pai é o Deus eterno? Que heresia tremenda, é uma blasfêmia. Sabe, meus amados irmãos, aqueles homens também achavam que estavam sendo ridicularizados, e que o nome de Deus estava sendo escarnecido. E para completar a revolta deles,
A cada dia aumentava a multidão que seguia Jesus. A cada dia aumentavam as vidas que tinham uma experiência com o Senhor, que começavam a se deixar transformar pela palavra que o Senhor Jesus estava ministrando. Eles diziam: Jesus, ele provém da Galiléia, ele não vem de Belém. Eles não sabiam que Jesus estava vindo, já vinha de Belém, que nasceu em Belém, Belém na Judéia. E eles estavam certos de que tudo aquilo precisava haver uma parada, precisava parar aquela palavra de Jesus. Eles precisavam fazer alguma coisa que impedisse que ele continuasse espalhando uma mensagem diferente daquela que eles sempre pregaram. Sabe, meus irmãos, a mensagem da cruz tem se espalhado pelo mundo. E apesar das perseguições, apesar das Bíblias queimadas, apesar do impedimento das pessoas cultuarem ao Senhor em muitos lugares, o Evangelho do Senhor Jesus nunca deixou, nem deixará de ser pregado, de ser anunciado. E a igreja tem crescido no mundo inteiro, e a igreja continuará crescendo. As tentativas de destruírem os discípulos de Cristo têm sido frustradas há muitos e muitos anos. Isso jamais ocorrerá, porque nós somos dirigidos, capacitados, renovados, reanimados, protegidos pelo Espírito Santo de Deus, que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. O pão da terra é o trigo, ele tem origem no trigo, e do trigo até chegar no formato do pão, é um sofrimento, vamos dizer assim, muito grande. Há uma caminhada. Então, o pão da terra é constituído de trigo, mas o pão da vida, ele tem constituição divina, aleluia. Jesus Cristo é o pão que sacia a sede espiritual para sempre, para sempre. O pão como alimento sacia a fome física. A determinação divina é que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade que liberta. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Meus amados irmãos, ninguém pode tomar para si o mérito da salvação de alguém. Não há mérito no homem, não há mérito na igreja, o mérito é do Senhor. Nós apenas transmitimos a palavra, nos deixamos usar pelo Espírito Santo de Deus, mas é o Espírito de Deus aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence, mas ele não obriga ninguém a tomar decisão. É a própria pessoa que, movida pelo Espírito de Deus, toma a decisão de passar a segui-lo, de viver conforme os seus princípios. Então nós podemos dizer que o convencimento é obra exclusiva do Espírito Santo. Nenhum homem tem poder para convencer, mas somente o Espírito de Deus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que lhe convém. Deus usa os improváveis para comprovar que Ele é Senhor, que Ele é aquele que pode todas as coisas. Irmãos, na caminhada com Cristo, nós podemos comprovar diante das lutas que enfrentamos, muitas vezes lutas diárias, nós podemos comprovar a sua presença agindo em nossa vida. Eu me lembrei agora que, quando era criança, fui com minha mãe e meus irmãos a uma determinada praia, aqui em Maceió.
e a maré estava cheia. E eu saí ali devagarinho e entrei na água. Irmãos, eu nunca esqueci daquilo ali. Veio uma onda, bateu em mim, uma criança, levou lá para a beira da praia, depois me puxou de novo, e eu queria levantar, era uma onda atrás da outra. Às vezes, na nossa vida, nós estamos assim, é uma batalha atrás da outra, é uma dificuldade atrás da outra, mas em todas as coisas, o Senhor trabalha em nossa vida, o Senhor nos protege, o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Ele faz com que diante de toda e qualquer dificuldade, nós tenhamos experiências e que essas experiências sejam usadas para o nosso crescimento espiritual. Ele não abandona os seus. Ele não abandona os seus. Então a honra, a glória, o louvor, a exaltação, o aplauso é ao Senhor e mais ninguém. Agora, irmãos, nós conhecemos bem o texto, mas por que Jesus declara ser o pão da vida? Sabe por quê? Porque Ele é o único que satisfaz plenamente as nossas necessidades espirituais, emocionais e também materiais. Ele quem nos dá saúde, quem nos dá força para o trabalho, é Ele quem nos dá o entendimento, o conhecimento, é Ele quem nos capacita para que possamos ganhar o pão de cada dia. A vinda de Jesus Cristo ao mundo foi física, mas a nossa ida a Ele é um ato de fé. Eu tenho dito para os irmãos que tudo no reino espiritual é uma questão de fé. E algumas pessoas dizem, mas pastor, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé. Mas você acha que Deus não pensou nisso também? E Ele nos diz, lá na carta aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, é maravilhoso saber, não somente que Deus não desiste dos seus filhos, mas que Ele também trabalha, Ele também opera, à medida que damos espaço, que aceitamos o seu trabalhar, amém? A mensagem do pão da vida tem sido proclamada pelos séculos e séculos, mas continua válida, continua atualizada, continua eficiente, porque é mensagem divina. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos 9 e 10, está escrito: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, aleluia. E esse Deus tremendo, esse Deus que nos amou, já nos amava muito antes da fundação do mundo, o Deus que já conhecia o dia de hoje, já está no dia de amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, Ele já está lá na frente, nos esperando, nos aguardando e vivendo conosco cada momento. Eu costumo dizer que o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Ele nos concede oportunidades para que possamos nos voltar para Ele. E para que possamos nos voltar para Ele de uma maneira aceitável, é preciso que nos voltemos de todo o nosso coração. É preciso abrir o coração, deixar o Senhor entrar, deixar Ele reinar. Irmãos, o mundo oferece muitas coisas, são coisas boas, são atraentes aos olhos, mas a duração é muito pouca, e aquilo passa rapidamente, e depois que passa vem a frustração, o sentimento de que faltou alguma coisa, e esse alguma coisa que muitas vezes é o vazio existencial, só é preenchido por Deus, somente com a sua presença. Não ache que isso é estranho, mas nós vivemos, em Cristo nós vivemos e trabalhamos
para a eternidade. Tudo do Senhor tem um tempo certo. Tudo tem o seu momento certo. Então haverá um momento onde estaremos com Ele face a face. Nenhum merecimento nosso, nenhuma honra nossa, nenhuma glória nossa, nenhum favor nosso. É pela graça que nós somos salvos. Pela graça de Deus por meio da fé. Agora, irmãos, em Cristo nós somos convocados à excelência pela graça de Deus e para a glória de Deus. Aí você diz, mas por quê? Porque nós temos nos alimentado do pão vivo que desceu do céu, aleluia. E uma vez em Cristo, nós somos convocados à perseverança. Irmãos, o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Aí diz, eu farei coluna no templo de meu Pai, glórias ao nome de Jesus. Então, o mundo, ele tenta substituir as maravilhas preparadas por Deus. Ele tenta convencer, ele tenta nos tirar do caminho que é Cristo. Ele tenta nos mostrar que a vantagem oferecida é imediata e a longo prazo. Mas o Senhor nos faz entender, o Senhor nos faz perceber qual o motivo que Ele nos criou, qual a razão que Ele nos criou. Ele nos criou por amor, Ele nos criou para o louvor da sua glória, Ele nos criou para que em tudo que venhamos a falar e a fazer, seja para a honra e glória dEle. E o extraordinário é saber que Deus não desiste de ninguém. Ele não desistiu de você. Ele não vai desistir. Quando nós falamos que o nosso Deus é o Deus das oportunidades, precisamos sempre ressaltar que não sabemos qual das oportunidades será a última. Nós não sabemos. Irmãos, diante dessa pandemia terrível, quantas e quantas vidas foram ceifadas. Quantas e quantas famílias perderam entes queridos. Perdemos amigos. Perdemos pessoas que esperávamos que continuassem conosco no dia de hoje. Mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos protegido. Sabe, irmãos, lá no Evangelho de João, ainda no capítulo 6, versículo 37, Jesus Cristo diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Sabe o que é isso? Jesus não recusa ninguém. Ele recebe a todos de braços abertos. A palavra nos ensina que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então Ele faz a diferença entre o seu amor. Ele faz a diferença no sentido de que concede a todos os homens a oportunidade de um encontro real com Ele, para uma transformação em sua vida. A sua entrega lá no Calvário e a sua ressurreição ao terceiro dia, após a sua morte. E vamos lembrar sempre que Ele simplesmente não morreu, não. Ele bradou, Ele gritou, Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então foi Ele quem entregou. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia. Ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. O objetivo é salvar a todos, mas para isso é preciso reconhecer a Jesus como o Filho unigênito do Deus eterno. E é preciso lembrar, porque Ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Servir a Cristo não pode ser um peso. Estar na presença do Senhor tem que ser satisfação. Mas só podemos estar na presença do Senhor
se estivermos olhando para a frente e para o alto, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se olharmos para a esquerda ou para a direita, iremos enxergar os nossos semelhantes, iremos perceber facilmente as suas falhas, muito embora tenhamos dificuldades de reconhecer as nossas. Não olhe para a esquerda ou para a direita, olhe para a frente, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, e Ele nutre o nosso espírito, e faz com que sejamos plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda, eu creio que antes da segunda vinda, ocorrerá o arrebatamento da igreja. Eu creio que não estaremos aqui no período da grande tribulação, não, estaremos com o Senhor. Então, quando o Senhor, no momento do arrebatamento da igreja, Ele não pisará na terra, nós seremos levados até Ele, o encontro com Ele nos ares. Mas na sua segunda vinda, Ele virá, não mais como Salvador, mas como Deus, como juiz. Sabe, meus irmãos, o agir do pão do céu alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Sabe por quê? Porque o agir do Senhor é completo, o agir do Senhor é perfeito. A verdade bíblica pode ser contestada, mas nada no universo a modificará. A palavra de Deus não enfraquece, a palavra de Deus não se transforma, a palavra de Deus não perde a validade, mas a palavra de Deus é fortalecida a cada dia na vida daqueles que têm se alimentado com o pão da vida que desceu do céu. Aleluia! A Bíblia nos mostra, nos diz que a palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Então Deus nos ensina o caminho por onde devemos andar, e Ele não somente nos ensina, mas Ele nos mostra o que devemos fazer. Ele também nos orienta naquilo que devemos falar. Tiago declara: da mesma fonte, porventura pode jorrar água doce e água salgada? Não. Ou a fonte jorra água doce ou água saloba. Da nossa boca não deve sair palavras senão de bênçãos, senão de vitórias, profetizando e declarando a vitória do Senhor, a vitória do Senhor sobre a nossa vida, a vitória do Senhor sobre a nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, é a igreja no mundo inteiro, a igreja do Senhor. A vitória do Senhor sobre o Brasil, aleluia. A vitória do Senhor sobre a nossa família. Sabe, irmãos, jamais seremos esquecidos, e o Senhor jamais nos deixará no meio do caminho. Lá no livro do profeta Isaías, o Senhor usa, lá no capítulo 25, para nos mostrar que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, que os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Lá no livro do profeta Jeremias, ele diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus. A sua presença faz toda a diferença em nosso viver. Mas Ele continua de braços abertos, esperando aqueles que chegarão, esperando também aqueles que voltarão. Amém? Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Oferecer a sua carne significa que Jesus entregou o seu corpo para a morte na cruz. Derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Para que, por sua morte, as pessoas pudessem viver para sempre em sua presença gloriosa. O Senhor está falando aqui, quando Ele fala, este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não morra. O Senhor está falando da morte eterna. A morte eterna é separação eterna do Deus Criador. Em Cristo Jesus, Ele nos resgata da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo, Ele nos faz seus filhos, filhos amados. Em Cristo, Ele nos faz seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eu faço uma pergunta e você responde aí na sua mente, no seu coração. Como você tem vivido? E eu faço para mim. Como tem sido a sua vida? Como você tem vivido durante todos os dias? Como você tem enfrentado as batalhas da vida? Jesus declara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, em todo tempo, foi tempo da igreja orar. Mas eu posso dizer para você, que nos últimos tempos, a igreja precisa se levantar para orar, para jejuar, para aprender mais da palavra. Nós estamos vivendo uma situação ímpar no mundo, uma situação muito difícil no nosso país. Eu falei aqui há alguns dias, e vou repetir. O Supremo Federal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, proibiu que as bibliotecas públicas tenham um exemplar das Sagradas Escrituras. A gente pensar nisso no Brasil, no nosso país, as bibliotecas públicas estão proibidas de ter um exemplar das Sagradas Escrituras. Como povo de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Como povo de Deus, como povo que se alimenta do pão da vida, precisamos estar plenamente conscientizados de que temos a cidadania celestial, mas temos também a cidadania terrena. E como povo de Deus, nós sabemos que se a gente clamar, se a gente apresentar diante dele as nossas lutas, as nossas dificuldades, ele é fiel e justo para atender e responder a cada uma das nossas petições. Eu encerro essa palavra dizendo que somos unidos a Cristo, crendo em sua morte e procurando viver todos os dias como Ele quer que vivamos. Mas pastor, como é que o Senhor quer que vivamos? Ele quer que vivamos dependendo do seu ensino e confiando plenamente no seu Santo Espírito e na sua palavra, que permanece para sempre. Jesus Cristo afirma que todo aquele que crê tem a vida eterna. Jesus Cristo, o pão da vida que desceu do céu, Ele derrama da sua paz, da sua segurança. Ele nos dá a vida eterna em sua presença. Ele nos garante
Ele nos garante a vitória final. Ele nos garante que em Cristo reinaremos com Ele eternamente. Irmãos, como povo de Deus, nós precisamos ser o povo mais feliz da terra. O povo que conhece, o povo que está vendo os sinais, vendo o cumprimento das profecias, e se alegrando, e esperando, e crendo, que podemos ser arrebatados agora, ou daqui a 2 dias, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, não importa. O que importa é que o nosso Deus é aquele que promete, e Ele não falha, Ele não esquece. Ele não é o homem para esquecer das suas promessas, mas Ele é Deus. Amém? E você tem promessas de Deus. Nós temos promessas do Senhor. É por isso que estamos aqui. Porque se não tivéssemos mais promessas do Senhor, não estaríamos mais aqui. Mas Ele tem promessas. E as promessas do Senhor são promessas de bênçãos. São promessas de dias melhores. São promessas de dias felizes em sua presença. Amém? Fiquemos todos de pé.